Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Debate. Hoje trazemos como tema as medidas que o Governo apresentou na semana passada para mitigar a tripla crise que o país está a enfrentar. Crise de Covid-19, anos prolongados de seca e agora guerra na Ucrânia, com claros reflexos nos preços dos produtos essenciais e também dos combustíveis. Durante uma hora, vamos aqui com os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar abordar ou analisar essas medidas apresentadas pelo Executivo na semana passada, propor soluções e alternativas que eventualmente possam melhorar a situação no seu todo. Tenho comigo nos estúdios o representante do PAICV, Demis Almeida. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho também o Luís Carlos Silva, representante do MPD. Obrigada por estar aqui conosco. E do outro lado tenho a Dora Oriana Pires, representante da OCID. Muito boa noite e obrigada pela sua presença. Muito boa noite. E sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa acerca deste assunto que foi, de resto, tema da declaração política do PAICV hoje no Parlamento, por isso mesmo começava com Demis Almeida. Demis, qual é a crítica do PAICV em relação às medidas apresentadas pelo Executivo? Assertividade, pertinência, tempo, não foi tomada atempadamente? Qual é a crítica do PAICV em relação a essas medidas? Ora bem, antes de mais, muito boa noite. O PAICV entende que essas medidas anunciadas, antes de logo, pecam por serem tardias. Portanto, o PAICV, em tempo, com o início da guerra, neste momento, infelizmente, em curso no leste europeu, apresentou um conjunto de medidas que era suposto serem medidas efetivamente implementadas e com impacto na vida das pessoas, nomeadamente na redução dos preços de produtos e bens energéticos e produtos alimentares de primeira necessidade. E, portanto, isto há cerca de um mês. Portanto, entendemos que essas medidas agora anunciadas são, em primeiro lugar, tardias, se considerarmos a conjuntura internacional, o impacto que tem tido no país. Em segundo lugar, Nazaré, a grande verdade é que, por via desta resolução, o Governo apresenta aos cabo-verdianos uma mão cheia de quase nada. Nós temos um anúncio de um conjunto de intenções que não vão ter impacto absolutamente nenhum no imediato na vida das pessoas, designadamente na estabilização, mas sobretudo na redução dos preços de bens energéticos e, sobretudo, produtos alimentares de primeira necessidade. Portanto, são intenções, não é? E, por outro lado, era expectável que o Governo adotasse medidas com impacto efetivo na redução dos preços. Não é? Mas em relação aos combustíveis, já não se fazem sentir os efeitos das medidas do Governo na última atualização dos preços, por exemplo? Relativamente aos combustíveis, é preciso dizer que apenas aquilo que se faz é, no fundo, preservar os preços de março, já eram altos, como se sabe, e permitir que, relativamente a alguns produtos derivados do petróleo, haja uma atualização até 5%, considerando portanto, o preço de referência de março. Não é? Portanto, as medidas que foram tomadas não contribuíram para uma estabilização nem para uma redução dos preços, salvo em alguns casos, nós veremos isso mais adiante. Portanto, esta é talvez a única medida efetivamente concreta, não é? Portanto, aquela que incide sobre o butano, sobre o gasóleo para eletricidade, sobre o fuel 180, o fuel 380, mas, por exemplo, o gasóleo normal, a gasolina, o petróleo, o gasóleo marinho,
portanto, não são travados. Não são travados. Portanto, vão sofrer efetivamente aumentos. Portanto, entendemos que essas medidas são manifestamente insuficientes, na sua grande maioria não passam de meras intenções, como teremos a oportunidade de concretizar mais adiante, e são tardias, claramente tardias. Luís Carlos. Muito boa noite, Nazaré. Permita-me antes de mais cumprimentar os colegas do painel, Demis Lugo e Dora Pires, a cumprimentar também os técnicos que viabilizam essa transmissão, cumprimentar os cabo-verdianos que estão lá em casa a assistir esta transmissão. O Cabo Verde está efetivamente a passar por uma tripla crise. O mundo está numa dupla crise e Cabo Verde já é tripla, porque nós partimos de uma crise de seca que teve os impactos que tem, Covid com as suas crises múltiplas, a crise energética, a crise logística, e agora, no momento que nós já estávamos a começar a sentir uma brisa da retoma, com os setores a reanimar, o setor da construção, o setor do transporte, mas também o setor do turismo, nós levamos com esta guerra em cima. Já estávamos a aliviar as medidas que foram implementadas para fazer frente à Covid e nós temos agora que desenhar novas medidas. Já o colega deputado Demis diz que as medidas são tardias, mas para se tomar medidas com impacto, medidas que produzam efeitos e protejam efetivamente os cabo-verdianos, nós tínhamos que esperar, analisar, observar qual era a dinâmica da crise para podermos desenhar medidas que implementem a proteção efetiva dos cabo-verdianos. E esta crise tem particular impacto sobre dois setores, o setor da energia e o setor dos produtos alimentares de primeira necessidade, porque Rússia e Ucrânia juntos são muito relevantes nesses dois setores. Rússia e Ucrânia representam juntos 10% do mercado de petróleo mundial, mas são relevantes nos produtos alimentares de primeira necessidade. E esse contexto que nós estamos a ver os preços já estavam a subir por causa dos impactos da pandemia. Tínhamos o milho a subir 21%, o trigo a subir 35%, soja a subir 20% e o óleo de girassol já estava a subir 11%. Com o impacto da guerra, nós vimos tudo isso a aumentar. Mas eu queria sinalizar aqui um aspecto. Para mim, o maior risco que Cabo Verde tem nem é a questão dos preços, porque, efetivamente, a questão dos preços, o governo pode sempre intervir. É claro que o governo tem espaço limitado de intervenção, mas pode intervir. O maior risco que Cabo Verde corre nesse momento é ruptura de estoque, porque com a saída do mercado da Rússia e da Ucrânia, produziu-se um fenómeno de maior procura do que a oferta. E o governo já está ciente deste risco, já está a cautelar-se? Claro. Com esse risco, com a iminente ruptura de estoque. Esse risco, o governo tinha que desenhar medidas para fazer face a isso. E as medidas do governo focam em 3 objetivos principais. Evitar a ruptura de estoque, manter os preços em níveis que sejam abordáveis pelos cabo-verdianos, não permitir que os preços atinjam níveis que ultrapassam a nossa capacidade, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, mas também manter a produção agrária, porque grande parte dos cabo-verdianos tem uma forte dependência do agrário. Agora, ruptura de estoque. O governo implementou medidas para aumentar a capacidade de estoque nacional, aumentar a capacidade de compra nacional pela via do setor privado, suportando o setor privado nas compras, mas também com os nossos parceiros internacionais, em 2 aspectos. Os parceiros internacionais podem, efetivamente, fazer estoque para Cabo Verde, mas os parceiros internacionais podem também ajudar Cabo Verde no processo de compra. Podemos fazer compras conjuntas com os nossos parceiros. Mas, relativamente aos preços, foi suspenso o mecanismo de fixação automática dos preços e, já no dia 31 de março, os cabo-verdianos podiam ter experimentado um aumento do preço a rondar os 30%. E só foi de 25%. Reduzimos impostos sobre os produtos alimentares de primeira necessidade, introduziu-se mecanismos de controle do preço desses produtos alimentares. Vai-se aumentar a fiscalização para inibir práticas anticoncorrenciais e aumentou-se o período de funcionamento das cantinas escolares
particularmente as cantinas escolares vão funcionar no período de férias para garantir que os estudantes não sejam afetados. Vai-se também bonificar a produção agrária. São medidas que já começam a ter efeito e que estão efetivamente a proteger os cabo-verdianos. Dora, os cabo-verdianos estão a sentir os efeitos dessas medidas? Boa noite, senhora jornalista, os técnicos que nos acompanham, caros colegas também do painel e telespectadores. Realmente, os cabo-verdianos estão a sentir e muito esta crise. Como foi dito aqui pelo colega, estamos praticamente na terceira crise. E já com o Covid sofreu-se muito, mas ainda bem que houve algumas decisões do governo em reduzir o IVA, também o aumento da tarifa social de 30% para 50%, o que foi ajudando, mas a população cabo-verdiana, os mais pobres, estão realmente a sentir esta crise e de uma forma muito intensa. Daí que essas medidas propostas, se forem cumpridas, poderá trazer uma contribuição para os cabo-verdianos no sentido de os ajudar a sair deste sufoco. Porque já estávamos num, passamos para o segundo e agora este terceiro. E realmente nós temos que ter em conta, é por isso que nós pedimos o aumento do salário mínimo, o aumento da pensão social, no sentido de ajudar as pessoas com maior necessidade a poderem sobreviver da melhor forma toda essa situação que nós vivemos. Não porque a Cabo Verde queria, mas é algo que acontece a nível mundial e é claro que em tempos idos Cabo Verde já teve oportunidade de preparar para as crises, mas infelizmente sempre nós vamos deixando, não é? E as coisas foram acontecendo. Agora, por exemplo, poderíamos estar mais resilientes face a essa tripla crise que estamos a enfrentar? Sim, eu acho que sim, se nós tivéssemos apostado na agricultura e na pesca, não é? Com os meios que hoje em dia são colocados à disposição, nós não teríamos, porque nós ficamos sempre a guardar a chuva para se fazer a agricultura. E se ambos os governos tivessem apostado na agricultura e na pesca, poderíamos ter sim a agricultura bem desenvolvida e industrializada, teríamos pesca também já no nível industrial e aqui nós chamamos a atenção ao governo, porque em relação ao combustível deviam ter-se preocupado também com os navios de pesca, não é? O diesel, da qual é usado para tentar também manter e ajudar os pescadores, mas também que é um setor que muitas famílias que deixa muito, e quando se fala em estoque, não é? Cabo Verde já teve essa oportunidade de criar silos, não é? Uma vez já tinha sido veiculada esta ideia de criar silos na cidade da Praia e no Mindelo para poder estocar grande quantidade de cereais e serem depois distribuídos aqui na nossa zona da África. Portanto, oportunidades já tinham sido demonstradas que nós poderíamos criar essas oportunidades, mas agora, talvez com estas crises, nós podemos crescer mais e criar maior resiliência para poder enfrentar os próximos que certamente virão, porque nós não iremos ficar por aqui com estas crises. Agora é ter recursos para criar essa tal resiliência, Debbie Zameira. Como é que avalia esta situação do país ainda estar fragilizado perante essas crises com... Estamos a caminho de 48 anos de independência. Poderíamos estar agora num outro patamar em relação à agricultura e à pesca, como diz a Dora? Sim, bom, aqui devemos dizer que o atual governo assumiu, como se sabe, um conjunto de compromissos relativamente ao setor energético, nomeadamente à transição energética. O facto é que hoje aquilo que resistamos é que há um retrocesso em matéria de ambição deste país de ser um país autossuficiente em termos de energéticos e de fazer a transição para as energias limpas, não é? Portanto, se hoje estamos a sofrer impactos tão violentos por conta do mercado internacional do setor energético, é porque, ao nível interno, não fizemos o suficiente para que o país fosse autossuficiente ou muito menos dependente do combustível fóssil decorrente do petróleo.
Portanto, as metas que nós tínhamos para 2030 de ter um país 100% renovável, os parques solares e eólicos que criamos, um nível de penetração de energias renováveis encontrado em 2016 acima de 25% de penetração, isto tudo na prática não diria que foi descontinuado, mas houve uma continuação muito tímida e, portanto, neste momento estamos quase que totalmente dependente da conjuntura internacional em matéria das oscilações dos preços das energias fósseis. Por outro lado, o mesmo diga-se relativamente à nossa capacidade de produção interna de produtos alimentares de primeira necessidade, porque isso está aqui em causa. Portanto, há um aumento exponencial do preço de produtos alimentares de primeiríssima necessidade, que nós não temos capacidade de produzir em quantidade suficiente para abastecer o nosso mercado, para manter um nível equilibrado e aceitável de preços, e estamos a depender de importações que rondam os 80%. Não é? O que é manifestamente inaceitável, não é? Neste estágio do nosso desenvolvimento. E, portanto, há de facto um não cumprir de compromissos assumidos em matéria de garantir ao país condições de estabilidade ou de maior resiliência em matéria de bens energéticos e em matéria de produtos alimentares de primeira necessidade. E agora, com essa escalada de preços, como disse, o país depende, 80% do que consome é importado. Com essa escalada de preços, o país não reúne agora condições para se falar em aumentos salariais, nem mesmo no salário mínimo, como diz a Dora. Como é que os cabo-verdianos podem enfrentar esta situação? Torna-se tudo muito mais complicado. Tudo mais complicado. Bom, nós entendemos que, antes de mais, e voltamos às medidas anunciadas pelo Governo, era necessário que o Governo adotasse medidas efetivamente com impacto imediato na vida das pessoas, no sentido de reduzir os preços, não é? No sentido de reduzir os preços. E não é isso que está a acontecer. Portanto, a primeira política pública que se deve adotar nestes tempos contemporâneos é garantir que haja um nível de custo de vida muito mais razoável, mais baixo, não é? E é por isso que nós propusemos um conjunto de medidas. Propusemos, por exemplo, que não foram adotadas e até há cerca de 30 dias, há mês e tal, foram até ridicularizadas, de certo modo, pelo Governo, que agora vem repescar essas medidas, só que de uma forma não efetiva. Não é? Numa perspectiva de meras intenções. Nós defendemos, por exemplo, que era necessário que o Governo adotasse um sistema de logística de aquisição, não é? Quer desses bens energéticos fósseis, que ainda necessitamos, não é? Quer de produtos alimentares de primeira necessidade. Porque neste momento, por conta do aumento exponencial do preço desses bens no mercado internacional, associado ao custo também elevadíssimo do transporte desses bens para Cabo Verde, esses produtos já chegam em Cabo Verde a um preço proibitivo. Portanto, era necessário que o Governo montasse celeramente um sistema de logística que pudesse criar escala, que pudesse otimizar os meios, as vontades, os recursos para que esses bens chegassem ao país ao custo menor possível. Por outro lado, nós defendemos que não podia incidir sobre esses bens taxas aduaneiras excepcionais. Não é? Portanto, ainda o Orçamento de Estado para 2022 faz incidir, nomeadamente sobre bens que nós consideramos de primeira necessidade, um conjunto de mais de 2.000 bens, não é? Taxas aduaneiras agravadas, não é? Em mais 5%, não é? Por um lado. Por outro lado, incide ainda sobre esses bens. Portanto, nós somos contra que isso aconteça. Portanto, entendemos que outra medida que o Governo deve tomar é precisamente desagravar essas taxas aduaneiras. Por outro lado, ainda o Governo continua a tributar esses bens, nomeadamente com o imposto sobre o valor acrescentado, IVA, de 15%. Portanto, o Governo, no fundo, direta e indiretamente, está a retirar vantagem do aumento de produtos alimentares de primeira necessidade. Portanto, nós entendemos que é fundamental que haja políticas tributárias efetivas
quer ao nível das taxas aduaneiras, quer ao nível dos impostos, designadamente do imposto sobre valor acrescentado, IVA, no sentido de desagravar o impacto tributário sobre esses mesmos bens, para além de um conjunto de outras medidas que teremos a oportunidade de referir ao longo deste debate. Luís, quando o Governo toma medidas dessa natureza para mitigar os efeitos da crise, houve sempre parceiros, partidos políticos, ONGs, já que são medidas que impactam diretamente na vida das pessoas? Obviamente que sim. Cabo Verde, nós vivemos num contexto democrático e as medidas são tomadas em diálogo com os parceiros e com os partidos. Mas aqui a questão é, a questão, por exemplo, do Orçamento do Estado. O PICV tem construído esta falácia de que o aumento de preço a nível nacional é uma consequência do Orçamento do Estado. Primeiramente, eu perguntava o que é que o aumento de preço em Portugal, Espanha, Inglaterra ou Estados Unidos tem a ver com o Orçamento do Estado de Cabo Verde. Nada. A inflação é importada, mas eles têm essa narrativa de que os 2.000 produtos que viram os direitos aduaneiros aumentados em 5% é que são a causa. Quando nós todos sabemos, e foi negociado em sede de comissão para alinharmos o Orçamento do Estado, que esses 2.000 produtos não têm correlação com a agricultura, não têm correlação com os alimentos e não têm correlação com a saúde. Foram retirados, todos os produtos que tinham essas correlações foram retirados do Orçamento do Estado. Portanto, não há nenhuma correlação desses aumentos com o aumento dos produtos alimentares de primeira necessidade ou com o aumento da combustível. A inflação no mundo, neste momento, no mês de março, no mês de fevereiro, os Estados Unidos teve uma inflação de 8,6%, que é o maior dos últimos 40 anos. Na União Europeia, março, teve uma inflação média de 7,5%. Em Portugal, 5,6%, Estónia, 14,8%, Lituânia, 11,2%, Holanda, 11,9%. E Cabo Verde, que importa tudo, importa esta inflação, e nós temos uma previsão de inflação anual para o ano 2022 de 6%. E é este impacto de 6% que o Governo tem que mitigar. E as medidas que o Governo desenhou servem para mitigar isso. Mas o Governo tem espaço de atuação limitado. Como é compreensível, nós estamos a sair de uma crise que impactou a capacidade de arrecadação do Governo, aumentou a necessidade de despesa do Governo, nomeadamente em gastos sociais, gastos para proteger empresas, gastos para proteger empregos, tudo isso, e em cima deste momento particularmente sensível, nós estamos a levar com essa crise. E as medidas desenhadas podem ter um impacto, mas nós temos que estar cientes que o Governo está a fazer um grande esforço financeiro, de cerca de 4,2 milhões de contos, mas é para um espaço de tempo específico. E nós ainda temos muitas incertezas. A guerra, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Ainda é imprevisível. Nós não sabemos até onde os preços vão aumentar. Portanto, esse primeiro pacote de medidas pode ter que ser renovado ou pode ter que ser por enquanto ampliado. Vigora por 3 meses. Pode ter que ser ampliado, sim. Por agora, vigora durante 3 meses, e a resolução do problema passa pelo mundo. Cabo Verde não terá capacidade de resolver esse problema localmente. E nós aqui fazemos um apelo que o mundo encontre a paz, que as partes encontrem um ponto de entendimento e acabem com a guerra e voltemos à normalidade e voltemos ao normal funcionamento. Falando da previsão da inflação que disse há momentos para 2022 de 6%, o Governo já tinha prometido inicialmente, no início da legislatura, que iria fazer ajustes salariais em consonância com a taxa de inflação, mas isso, então, por enquanto, neste cenário está fora de questão. Não me parece que seja sério, nem minimamente servir Cabo Verde, neste contexto, nós estarmos a falar em aumento de salários. Nós aqui temos que montar políticas voltadas para proteger as pessoas mais
que estão mais expostas à pobreza. E o Governo já está a fazer um esforço significativo em matéria de transferências sociais. Em 2016, o Governo encontrou 6,9 milhões de contos de transferência social. E nós, neste momento, em 2021, fizemos 13 milhões de contos de transferência social. A nível da saúde, tínhamos 4,1 milhões de contos de transferências e hoje estamos a fazer 8,4 milhões. A educação, que também impacta o cabo-verdiano, sobretudo os cabo-verdianos que passam por maiores dificuldades, tínhamos um custo de 9,4 milhões de contos, agora fazemos 11,6 milhões de contos. Temos que assinalar que essas medidas que o Governo apresenta agora vêm juntar as medidas que já estavam em vigor durante a Covid. A redução do IVA de 15% para 8%, a majoração dos custos de eletricidade e água para as empresas em 30%, tarifa social passou de 30% para 50%, a isenção das propinas, a isenção da taxa moderadora, tudo isso para proteger os rendimentos junto das empresas, para aliviar a situação das empresas. A extensão da moratória, por exemplo, por mais 3 meses, como anunciou o vice-primeiro-ministro há dias, foi uma dessas medidas. Acha que, continuando este contexto de crise, daqui a 3 meses as empresas estarão em condições de andarem pelos próprios pés sem essa moratória? Essa medida faz parte de um outro pacote, que é as medidas que estavam desenhadas no âmbito do plano de recuperação. Recuperação económica. Havia um determinado contexto, havia uma expectativa e uma ambição. E de repente tudo alterou. E passou a ser necessário novas medidas com outra orientação. As moratórias para o setor do turismo faziam sentido no contexto que foram desenhados e provavelmente fazem sentido agora, mas existem novas prioridades. E novas prioridades é proteger os cabo-verdianos deste aumento galopante dos preços. E toda a energia deve ser canalizada nesse sentido. Mas o Governo, para além desta luta para a retoma e para proteger os cabo-verdianos contra essa crise que vem de fora, o Governo está a fazer um esforço titânico para reanimar a economia e pôr os setores a funcionar e começarem a contribuir. Já temos o reinício do PRA, num esforço de cerca de 4,6 milhões de contos. Vamos ter as obras nos municípios a começarem e isso vai significar postos de trabalho, trabalho para as empresas e uma capacitação dos nossos municípios. O programa POT para o setor do turismo, mas também os investimentos que derivam do apoio que recebemos do Banco Mundial ou também do FMI. Portanto, há aqui um grande esforço para proteger os cabo-verdianos e a única solução que nós temos é continuar a ser resilientes, continuar com a mesma determinação e manter o foco lá onde é importante, proteger as pessoas. E a palavra da ordem tem que ser agora e, como já foi em Covid, a palavra da ordem continua a ser proteger, proteger, proteger. Dora, proteger as pessoas pressupõe também retomar a economia para que as coisas possam começar a melhorar. Como é que perspectiva a retoma económica, sobretudo o setor do turismo, que por enquanto é o nosso ponto forte neste contexto em que estamos a viver agora? Bom, aqui é difícil prever, porque o turismo, isso nos leva a depender dos outros. E nós sempre chamamos a atenção que nós não devíamos apostar apenas no turismo, diversificar a nossa economia para podermos crescer. Mas estamos a viver estas crises, não é? E o turismo não depende só de nós, dependemos dos outros. Se houver uma movimentação de fora para dentro, é claro que nós iremos ter a economia a desenvolver, mas se procurarem outros destinos, nós iremos ter problemas. Daí que o Governo há que traçar políticas no sentido de conseguir, não é, estruturar o turismo de forma a trazer muitos turistas, haver um grande movimento para podermos ter os nossos hotéis cheios e haver uma movimentação. Porque se aguardarmos apenas para a situação que nós estamos a viver, a esperar as coisas acalmarem, isso é muito preocupante.
quando nós ouvimos que o PRA irá, sim, iniciar as obras, mas nós temos que ter em conta que será apenas nas ilhas onde as obras já tinham sido iniciadas. E as outras? E as outras, exatamente. Existem obras em todas as ilhas. Existem obras em todos os municípios. Bom, aí nós temos que ver realmente, mas pode haver uma ou outra, porque a PRA não tem dinheiro suficiente para muitas obras, para dar trabalho a muita gente, para ajudar na sua vida diária, não é? Aí é que nós temos que ter cuidado, mas eu acho que a PRA não é solução neste momento. Agora, quando nós falamos no aumento da pensão social, no aumento do salário mínimo, isto é possível, sim. Se o governo quiser e fazer as contas e revisitar, não é? Analisar tudo, eu acho que sim, porque nós podemos poupar aqui e acolá e ajudar aos que mais necessitam. Onde, por exemplo, que o governo pode poupar e aumentar essas pensões? Eu acho que nós temos muitas despesas que poderiam ser poupadas, não é? Na função pública, às vezes nós gastamos demais. Ou então nós usamos coisas que deveriam ser mais baratas, evitar trocas de carros, por exemplo, não é? Ou também chamar a atenção mesmo aos funcionários que cuidem com cuidado tudo aquilo que nós temos e que nós somos apenas administradores de um bem que é de todos. Há muitos aspectos. Se nós fizermos uma reeducação a todos os níveis, nós podemos poupar em vários aspectos, em várias situações e ter para ajudar aos que mais precisam. Isso depende de nós. Se nós queremos, nós poderemos sim. Por isso que esperar pelo PRA, eu acho que não. Há algumas obras a serem concluídas, mas por aquilo que nós ouvimos, são para as obras que já estavam iniciadas e que estavam paradas. Portanto, é a continuidade das obras. Mas assim, a olho nu, nós temos mesmo que educar a nossa população, saber que estamos a atravessar um tempo mau, um tempo difícil e que já foi alertado que em Cabo Verde será difícil, sim. Nós temos que aceitar a situação e juntos, todos, aqui o apelo é para todos os cabo-verdianos, é hora de poupar, é hora de economizar, é hora de usar o que nós temos que usar. Se pudermos guardar um pouco, vamos guardar, não é? Porque nós temos essa mania a gastar tudo e não deixar nada, mas aí o apelo é para cada um dos cabo-verdianos. E o Governo, juntamente com todos os nossos partidos políticos, para vermos a possibilidade de ajudar os que mais precisam. Porque se nós fizermos isso, aqui nós teremos que pôr todas as nossas capacidades, a nossa inteligência em ação para podermos vencer essa crise e, quando ela terminar, e dizer graças a Deus, tudo correu bem e agora poderemos caminhar com mais à vontade e rumo a vitórias. Quando se fala em poupar e cortar gastos, tem de ser de alto a baixo? Onde é que o Governo poderia poupar para ajudar os que mais precisam neste caso? Permita-me, antes de mais, fazer uma apreciação prévia. Relativamente à inflação, a previsão do Fundo Monetário Internacional é que deve chegar a 7%. 7%. Em 2022. Nós temos a plena consciência da conjuntura internacional que é extremamente difícil e que, de facto, parte desta inflação importada. Indiscutivelmente, ninguém duvida disso e ninguém põe isso em causa. Mas outra parte desta inflação é endógena. É gerada por nós, designadamente por falta de medidas de política pública assertiva. Designadamente, medidas adotadas no âmbito do Orçamento de Estado para 2022. Nós estamos a falar do agravamento, como dissemos, de direitos de importação de mais de 2.000 produtos. Produtos alimentares, sim senhor, de construção civil, de matérias-primas ligadas a medicamentos, de agricultura, de pecuária e criação de animais, produtos das pescas, não é? Do aumento do IVA, o aumento do IVA de 10% para 15% no turismo, não é? Portanto, isso sem contarmos com os custos elevados que já trazíamos de 2021 relativamente à energia, relativamente à água, relativamente ao gás e etc, etc. Portanto, existem causas internas
que desembocam neste aumento generalizado do preço. O Governo já fez um grande esforço? Não. O Governo pode fazer muito mais. Desde logo, anunciar e executar medidas de política pública efetivas e não esta mera intenção de adotar políticas como decorre desta resolução, que não tem impacto praticamente nenhum, designadamente no preço e dos produtos alimentares de primeira necessidade e na vida das pessoas. Relativamente aos gastos, bom, o primeiro lugar onde o Governo deve cortar é no próprio Governo. Portanto, nós temos um Governo gordo, como se sabe, é o Governo mais gordo da história de Cabo Verde. É o Governo mais gordo per capita do mundo. O Governo de Cabo Verde é o Governo mais gordo per capita do mundo. Nós temos de relembrar, Nazaré, que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu em 2016 que reduziria o elenco governamental de cerca de 21 membros para 12 e que pouparia 200 mil contos por ano. Ato contínuo, constituiu de facto um pequeno elenco, pouco tempo depois aumentou o elenco novamente para 20. Portanto, aumentou os tais 200 mil contos. E agora para 28. Portanto, pelas contas do próprio Primeiro-Ministro, e ele disse que as suas contas eram inquestionáveis, estavam certas, estamos a gastar 400 mil contos, no mínimo, por ano, com este Governo gordo. Em tempos de crise, deve o Governo dar o exemplo e reduzir as despesas de funcionamento que decorrem do próprio elenco governamental. Por outro lado, nós temos uma administração pública que carece, de facto, de ser reestruturada, redimensionada, não é? Para que, portanto, existem estruturas que podem ser otimizadas. Portanto, a nossa administração direta, a administração indireta, portanto, os institutos públicos, as empresas públicas, pode ser redimensionada. Existem gastos perfeitamente dispensáveis do Estado. Portanto, o Estado, tendo à cabeça o Governo, que é quem tem o poder executivo, deve dar o exemplo e reduzir custos. Bom, quando falamos da necessidade de adotar medidas com efetivo impacto, para além daquelas que já fizemos referência, nós entendemos que o Governo ainda tem margem de atuação, nomeadamente relativamente à subsidiação de determinados produtos alimentares de primeira necessidade, trigo, milho, arroz, feijão, açúcar, leite e derivados, óleos alimentares, massas, ração animal, carne e derivados. O Governo pode, sim, fazer mais a esse nível. O Governo pode concretizar as medidas que está a anunciar nesta resolução, que são meras intenções, não é? Estabelecendo efetiva parceria com as empresas que se dedicam à importação, no sentido de montar uma estratégia de logística e reduzir os custos decorrentes do processo de compra, transporte e armazenamento dos bens de primeira necessidade, mas também dos bens energéticos. O Governo pode perfeitamente ser mais ambicioso quanto ao emprego público. Portanto, contribuindo para que o rendimento disponível das famílias efetivamente aumente, não é? Pode perfeitamente trabalhar mais e melhor ao nível da prevenção. Portanto, existem indícios de assambarcamento. Existem indícios de especulação de preços, não é? Portanto, as estruturas inspectivas do Estado devem agir, devem atuar e garantir que, efetivamente, o preço que está nas prateleiras é o preço justo. Mas também o Governo descontinuou uma medida de regulação do preço, nomeadamente de produtos alimentares de primeiríssima necessidade, que achamos que é uma medida incorreta, não é? Porque, sendo esses produtos de primeiríssima necessidade, não podem estar sujeitos às leis livres do mercado, não é? Portanto, podem perfeitamente ser regulados, pode-se estabelecer determinados tetos e pode o Governo intervir sempre que necessário, no sentido de estabilizar os preços. Luís Carlos, nas condições atuais, com o nível da dívida pública que o Governo tem agora e com as dificuldades que deve estar a ter para financiar o funcionamento do Estado,
acha que poderíamos adotar, o governo poderia adotar todas essas medidas que o Demi está aqui a dizer? Nazaré, tem margens para isso? Ainda bem que a Nazaré traz aqui a questão da dívida pública. A dívida pública é um estrangulador da capacidade financeira do Estado. O Estado não tem capacidade financeira suficiente para fazer frente a este problema porque encontrou em 2016 uma dívida pública de 130% do PIB. Portanto, pouca margem de manobra devido a uma política de endividamento anterior que põe o país hoje a ter de pagar 24 milhões de contos de serviço da dívida, mais do que nós investimos em saúde e educação juntos. Isso é consequência de uma determinada estratégia. Nazaré, o momento é particularmente difícil e não devemos vender facilidades aos cabo-verdianos porque os cabo-verdianos têm que perceber qual é a gravidade do momento. Mas também existem boas notícias também que devem ser comunicadas para tranquilizar os cabo-verdianos. Existe em Cabo Verde uma capacidade de estoque que dá, neste momento, alguma tranquilidade. É claro que a guerra é imprevisível, nós não temos a noção de quanto tempo que isso demorará, mas nós temos, nesse momento, por exemplo, a nível do arroz, temos 6,3 meses de estoque, a nível do trigo temos 5,4 meses de estoque, a nível do açúcar temos 3,2 meses de estoque, só para dar alguns exemplos. E esses dados não contemplam os processos de importação em curso. Portanto, Cabo Verde tem aqui alguma segurança e o governo está a trabalhar para aumentar a capacidade de estoque e garantir uma capacidade de compra externa. Foi dito aqui que o preço do petróleo, o preço do combustível em Cabo Verde nesse momento é alto. É verdadeiramente alto, mas não é o preço mais alto que Cabo Verde já enfrentou. O preço mais alto que Cabo Verde enfrentou foi em 2012 e o governo de então não tomou nenhuma medida para proteger os cabo-verdianos. Este governo, ciente de que o momento é diferente, porque o aumento do preço não se restringe ao petróleo, mesmo que com o efeito multiplicador que o petróleo tem, há outros produtos que estão a subir de preço individualmente. Portanto, o governo decidiu atuar para estancar essa deriva nos preços. A narrativa do governo gordo. Eu tenho dito que não cabe-me a mim determinar a dimensão do governo. Quem determina a dimensão do governo é o primeiro-ministro, que foi às eleições e ganhou uma eleição e tem um plano que foi sufragado pelos cabo-verdianos para implementar. E determina qual é o nível de tamanho do governo que precisa para implementar esse determinado plano. E pagará certamente, ou fará as contas no final do processo com os cabo-verdianos. E aí os cabo-verdianos terão a sua sentença perante os resultados. Eu não acho que tenha a ver com o governo gordo. Mas, assumindo que o número de membros do governo seja grande, temos que comunicar aos cabo-verdianos que são apenas mais 4 elementos do que o governo do PAICV. Mas mais, há muita poupança nesse governo. Há muita poupança. E é uma poupança que nunca mais acaba. Porque acabaram... Em que aspectos, por exemplo, acabaram os salários, esses sim, obesos, que existiam em Cabo Verde. Este governo, em 2016, estabeleceu um teto para o salário na função pública. Quando antes haviam contratos que pagavam 800 contos, 600 contos, 1000 contos, esses contratos multiplicavam-se pelos ministérios. Hoje não existem. Hoje há um teto que foi fixado por este governo. Portanto, há sim muita poupança a nível do governo. Outra falácia é tentar passar a ideia de que a função pública é o governo. A função pública não é o governo. O governo é uma ínfima parte da função pública. E a função pública cabo-verdiana tem um custo. Esse custo é real e deve ser enfrentado. Mas esse custo é, sobretudo, salários. Esse custo está no Ministério da Educação, está no Ministério da Administração Interna e está no Ministério, já disse, no Ministério da Educação. Portanto, tentar reduzir estes custos, estaremos a produzir desempregados. Portanto, abordar essa questão da função pública tem que ser com muito cuidado
e temos que ter em atenção os custos e os benefícios. Agora, para terminar, o PSV diz que as medidas não produzem efeito ou que são uma mão cheia de nada. E eu queria perguntar aos cabo-verdianos se o aumento do combustível de 5% não é muito melhor do que o potencial aumento que poderia acontecer de 30%. A redução dos impostos nos produtos alimentares de primeira necessidade, a bonificação do preço para a produção de ração, o congelamento dos preços dos produtos de primeira necessidade, como trigo, milho, óleos alimentares, leite, etc. E já começa a ter efeito, porque os relatos que nós já começamos a ter é que já há uma tendência para a redução dos preços. O governo já determinou um reforço na inspeção para parar com eventuais práticas anticoncorrenciais que possam ter acontecido. Estão a acontecer no mundo e podem ter acontecido também em Cabo Verde, mas o governo já determinou o aumento da capacidade de inspeção para conter estas práticas. O momento é difícil, mas Cabo Verde, como um pequeno estado insular que importa 80% do que consome, não consegue ficar à parte deste momento. Cabo Verde não é um oásis. Mas para além desta limitação do teto salarial que disse aqui, há espaço para fazer essas contenções que a deputada Dora fala? Havendo espaço... Dentro da máquina do Estado? Dentro da máquina do Estado, na função pública, são salários. Poderemos atuar sobre os salários, mas não me parece que este seja o caminho que nós devemos assumir agora. Nós, agora, há um plano para atuar durante um período de 3 meses. Esperemos que, durante esse período de 3 meses, esse momento de crise seja ultrapassado e voltemos à normalidade e continuemos a implementar a política do governo para fazer crescer a economia e, desta forma, gerar empregos e rendimento para os cabo-verdianos poderem assumir as suas próprias responsabilidades. Já estamos praticamente no fim deste programa. Dora Pires, há quem acusa este governo também de ter uma fraca capacidade de gerar receitas e, consequentemente, financiar o funcionamento de toda a máquina. Para terminarmos esta conversa na sua intervenção, a continuar esta crise na Ucrânia, queira Deus que não se perpetue, mas continuando neste contexto difícil que estamos, como é que é possível ao governo suplantar esta situação que estamos a ver agora para que, sobretudo a camada mais pobre da nossa sociedade, tenha menos dificuldade? Qual é a posição do OCID neste aspecto? Olha, os governos são eleitos para governar, não é? E este foi eleito para governar e eles terão que procurar toda a capacidade, todo o apoio necessário para fazerem uma governação da melhor forma. Governar em tempo de crise não é fácil, mas aqui também depende de muita humildade e de querer fazer. E aqui eu acho que o governo deve estar aberto a diálogo com todos os partidos, ouvir as suas sugestões, com a sociedade civil, com todas as organizações que são capazes de apoiar no sentido de haver uma boa governação. Porque quando nós ouvimos, sim, que estas medidas estão sendo implementadas, bom, eu acho que vão ser implementadas a partir de agora. Mas aconteceu o quê? Produtos que estavam aqui em Cabo Verde subiram de preço. Portanto, isto denota alguma falta de fiscalização. Exatamente, uma falta de fiscalização e aqui tem que haver uma boa articulação, tem que haver apoios de vários setores para apoiar nisso, porque ainda nem chegaram e já o preço subiu. Há muita inflação, nós estamos a sofrer várias inflações, uma atrás das outras, em vários produtos, mas aqui o governo tem que fazer sim, tem que pôr cobre à situação e aqui nós gostaríamos, por exemplo, os 5% que foram aumentados em relação às frutas deveriam ser retiradas. Sim, 5% no orçamento anterior foi aumentado. Por que não retirar? Porquê? Porque estamos num período de carência alimentar, se nós podemos dizer.
Então, por que não retirar esses 5%? Por que não retirar o IVA, por exemplo, nos fertilizantes, para poder ajudar na prática da agricultura? Por que não apoiar no setor das pescas, que poderá também ajudar na alimentação dos que mais precisam? Então, o Governo tem muitas sugestões, porque muitas vezes no Parlamento muitas sugestões são dadas, não é? Aí terão que ter capacidade, terão que ser humildes, terão que buscar apoio em todos os partidos, ouvir todos, não é? E traçar metas que possam realmente ajudar para que o cabo-verdiano... Como é que um orçamento retificativo para este ano poderia ajudar a melhorar esta situação, já que não há recursos? Nós até estamos dispostos a aprovar um orçamento retificativo, porque nós estamos a pedir, por exemplo, o aumento. Se quiserem, sim, há jogos a fazer, mesmo que tenhamos que aumentar a nossa dívida, porque a nossa dívida pública até é interessante, não é? 290 milhões de contos é muito. Quase 200 milhões de dívida externa e interna, cerca de 90 milhões. Mas aumentar um pouco para ajudar o cabo-verdiano e depois da crise trabalhar para conseguir normalizar e ver mecanismos de ir diminuindo toda essa dívida. E fala-se também na questão do perdão ou reconversão desta dívida externa, de que também não se figura fácil, já que o contexto de crise é mundial, todos estão a sofrer, pode ser difícil, mas se nós aumentamos a dívida para outras coisas, por que não aumentar para ajudar o cabo-verdiano que precisa, principalmente neste momento? Portanto, aqui tem que ser, como costuma dizer o meu colega, arte e engenho para governar da melhor forma e ajudar o cabo-verdiano a sair dessa situação. O Governo está a titubear em relação à adoção do orçamento retificativo? Não me parece que o Governo esteja a titubear. O orçamento retificativo é para retificar o que já foi, o que foi implementado. Neste momento estamos a viver um ambiente de muita incerteza. E partir já para um orçamento retificativo, quando nós não sabemos qual será o cenário... Mas para fazer face à situação atual. Sim, mas a situação atual pode alterar nos próximos meses. E nós estaríamos a fazer o orçamento retificativo e podemos ter a necessidade de fazer mais um orçamento retificativo daqui a mais 3 meses. Portanto, nós temos que ter calma, avaliar e agir quando tivermos que agir. Acho que ainda há margem para resolver a situação sem um recurso. Eu acho que ainda não chegamos ao orçamento retificativo e ainda não me parece que haja necessidade de orçamento retificativo. Mas, caso se impor a necessidade de um orçamento retificativo, nós todos estaremos a suportar o Governo nesse sentido. Porque o orçamento é efetivamente construir sobre determinados princípios e pressupostos que podem não se verificar, como já não estão parte desses pressupostos já não estão a verificar, portanto, pode vir a ser necessário um orçamento retificativo. E quando for necessário, quando o Governo decidir avançar para um orçamento retificativo, terá todo o nosso apoio. Foi dito aqui que as receitas o Governo tem pouca capacidade para arrecadar receitas. Isso não é verdade, porque as receitas de 2016 a 2019 estiveram sempre a aumentar. E foi este aumento de receitas alinhado com também o aumento do crescimento económico que permitiu ao país reduzir o déficit, onde o saldo global já estava a entrar em terreno positivo, reduzir a taxa de desemprego, que passou de 15% para 11%, reduzir, sobretudo, a pobreza. E a redução da pobreza parece-me que é algo que devemos sempre sublinhar. Mas foi uma redução não sustentada, digamos assim, porque veio a crise e foi tudo por água abaixo. Foi uma redução que aconteceu devido a políticas implementadas, que depois chegou a Covid, abateu tudo. A Covid colocou o país congelou a economia do país. Então o país parou e nós vimos os números da pobreza a voltarem a aumentar. Mas isso são fatores externos que o país não controla. Nós não controlamos a Covid da mesma forma que nós não controlamos esta guerra. Portanto, o objetivo é controlar esta crise, esperar até onde for possível, controlar até onde for possível, esperar que o mundo entre em paz e nós voltarmos à agenda económica implementar até 2019 e que estava a ter resultado. Como é que vê esta situação toda, caso persistir este contexto de crise e o Governo não conseguir
dar conta do recado? Qual é a sua previsão? Ora bem, retomando a questão do orçamento retificativo, devemos sublinhar que no âmbito do orçamento para 2022, o Governo assumiu o compromisso de não haver qualquer agravamento fiscal caso houvesse acordo na perspectiva de aumentar o saldo corrente global do orçamento, no sentido de não ser nulo, mas chegar a 6% do produto interno bruto, e de se permitir que o endividamento interno, com base em recursos internos, pudesse corresponder não apenas a 3%, mas a 6% do produto interno bruto. Nós chegamos a esse acordo. Portanto, havia um compromisso de não haver qualquer tipo de agravamento tributário, não apenas de impostos, mas também de taxas. Mas esse agravamento aconteceu relativamente aos direitos de importação. E, por outro lado, Nazaré, o Governo ganha folga orçamental no âmbito da execução do orçamento para 2022, porque consegue a extensão da moratória da dívida, do serviço da dívida pública com Portugal, reestrutura os termos do pagamento do serviço da dívida, portanto, ganha folga orçamental que lhe permite perfeitamente canalizar esses recursos para a política social. Mas, neste momento, não se consegue fazer face aos impactos negativos desta crise sobre os preços de produtos alimentares de primeiríssima necessidade, sobre os combustíveis e produtos energéticos também de primeiríssima necessidade, como o gás, se não houver medidas de política pública fiscal incidindo, fazendo desagravar a taxa de determinados impostos que incidem sobre esses produtos e, portanto, um orçamento retificativo, neste momento, seria, sim, uma medida de política pública para fazer face à crise que nós estamos a atravessar. E os partidos estavam todos disponíveis a votar este orçamento? O PSV está disponível para sentar-se com a situação e com o Governo no sentido de se chegar a um acordo quanto aos termos de um orçamento retificativo que, efetivamente, contribua para a redução dos preços, para o desagravamento da carga fiscal, da carga tributária, de impostos, de taxas que incidem sobre esses bens que já, na origem, não é, no mercado internacional, já são adquiridos a um preço elevado e, portanto, nós estamos absolutamente disponíveis relativamente. Eu faria um rápido comentário. Já estamos mesmo na reta final. Rapidíssimo. A nossa dívida em 2016 era superior a 100%, mas era uma dívida assente em investimentos estruturais para o país. Era uma dívida absolutamente sustentável, como todas as avaliações internacionais foram feitas, e assente em portos, aeroportos, na infraestruturação tecnológica do país, etc. Ao contrário da dívida que nós temos hoje, que é uma dívida assente no consumo. Não é? É uma dívida assente no consumo. Por outro lado, não podemos comparar o aumento do preço dos combustíveis de 2012 com os de hoje. Em 2012 nós não estávamos num terceiro ano de seca. Nós não estávamos numa pandemia. Nós não estávamos num contexto de economia mundial de guerra. Portanto, o contexto atual é absolutamente diverso daquilo que nós tínhamos em 2012. Portanto, se em 2012 os cabo-verdianos tinham um nível de rendimento, as empresas estavam bem, os preços, de um modo geral, estavam estabilizados e houve um aumento do preço do combustível, entendeu-se à data que, na altura, se podia repassar esse preço para o consumidor que estava em condições de suportar esse preço. Hoje não. Há um nível de desemprego elevado, há um nível de rendimento disponível das famílias baixo, o salário real das pessoas é muito menor, porque há uma inflação elevadíssima, não é? E, portanto, nós não podemos aplicar a 2022 a receita de 2012. Portanto, isso é absolutamente inaceitável. Relativamente ao governo gordo, para terminar, os países ricos, com milhões de habitantes, estão a reduzir os seus governos. Porque é uma questão de ética republicana. O governo não pode pedir
ao povo que faça sacrifícios quando não dão exemplo. Quando não dão exemplo. É uma questão de ética. Reduzir o governo, reduzir as despesas de funcionamento do Estado, reestruturar. Certamente daria pano para a manga. Isso é absolutamente fundamental e é uma questão de ética republicana. Nós temos que corrigir. O acordo chegado em sede de Comissão Paritária era para não aumentar o IVA, não era para não aumentar a carga fiscal. E nós sabíamos, em sede de Comissão Paritária, que apenas o aumento do teto da dívida não chegava para garantir o equilíbrio do orçamento e os riscos que o orçamento enfrentava. Nesta altura, o Governo tinha a pagar um serviço da dívida de 24 milhões de contos. Portanto, este era o contexto. Agora, o Governo conseguiu efetivamente as moratórias e hoje temos um novo contexto. Agora, o Governo faz e está a fazer um grande esforço para políticas sociais. E isto está... É claro que é insuficiente porque a necessidade é muito maior. Agora, relativamente à dívida, Sr. Deputado, relativamente à dívida, existe um critério claro de avaliação da dívida. É medirmos a quantidade de endividamento e compararmos com a forma como se comportou o PIB, ou seja, a riqueza nacional. Vocês, de 2008 para 2016, endividaram o país em cerca de 123 milhões de pontos. Não vamos retomar as governações anteriores aqui, até porque este programa tem um tempo para terminar. Dívida com investimentos Vão ter que continuar esta discussão no Parlamento mesmo, porque aqui o nosso tempo esgotou-se. Muito obrigada, meus senhores, por a vossa disponibilidade. Espero poder contar convosco já no próximo mês, no final da sessão parlamentar de abril, porque os representantes dos partidos políticos devem estar cá sempre no final do mês, no final da última sessão parlamentar do mês. Fica já aqui o convite para o final do mês de abril. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. E nós voltamos na próxima quinta-feira com outro tema e com outros convidados. Boa noite.